querida! Chegamos agora com tudo no Sementes Podcast desta quinta-feira. Está imperdível, gente. Boa noite. Obrigada, Cris, por mais uma vez dividir essa bancada comigo, Cristina Soares. Eu sou Michele Dil. Então, e hoje friozinho, né, Michele? Nós estamos gravando no frio, mas não sei se vai veicular no frio, né? Mas quando nós chegamos aqui, gente, a gente tava com touca, com luva, com 2 casacos em cima desse aqui. Terrível. Ave Maria. Bom, o nosso entrevistado de hoje é doutor, psiquiatra, especialista em depressão, ansiedade e vários tipos de transtornos psiquiátricos. Ele é o psiquiatra Alaor Santos. Muito obrigada pela sua presença aqui no Sementes, onde a gente pretende semear nas pessoas conhecimento para libertá-las, né? E poder multiplicar isso, né? Boa noite. Perfeito, boa noite. Obrigado pelo convite, é ótimo estar aqui. Falar sobre saúde mental é um tema, às vezes, um pouco... Delicado, né? Mas acho que é extremamente importante, né? Então, acho que tem bastante coisa aí pra gente conversar e tudo. Ótimo. Não, e eu acho, assim, teve, claro, obviamente, que a pandemia tirou muitas vidas, tivemos muitas coisas que foram ruins, né? Mas uma coisa que eu consigo ver como positiva foi que as pessoas começaram a olhar a saúde mental como um assunto sério. Com um assunto que precisa ser levado em consideração, que não é frescura, quando a pessoa fala que ela não está legal, ou que ela não está afim de fazer tal coisa, ou de repente ela deixa de usar um salto, para de ir na academia, se tranca dentro do quarto. São sinais e a gente ficou mais atento a esses sinais. O senhor acha? Acho que sim. Na verdade, esse certo preconceito que há com a saúde mental, ele vem, de tempos em tempos, ele vem reduzindo, né? Alguns anos atrás era muito comum a pessoa chegar no consultório e falar assim, o quanto foi resistente a vir, porque, nossa, psiquiatra é médico de louco e tal, buscar um tratamento assim é um sinal de fraqueza, e uma ideia muito... equivocada, velha, né? Equivocada. Né? Então, isso tem diminuído. E a pandemia talvez tenha ajudado a diminuir mais ainda isso, né? A gente vê a saúde porque mental de uma outra maneira. Porque a incidência aumentou, né? Se nós pegamos aí os índices, eu vi ali na OMS falando que 60% da população desenvolveu crise de ansiedade, depressão, insônia, angústia. E você vê que essa coisa da insônia, ela tem sido muito forte, né? Muitas pessoas, eu falo porque meu irmão mesmo, com a pandemia, parou de dormir. Então a insônia e outras coisas também, assim, algumas pessoas que viveram situações bem difíceis com a pandemia e desenvolveram um trauma com isso, ou até um transtorno de estresse pós-traumático associado a isso, crises de pânico, alguns sintomas de toque, o uso de álcool, que aumentou bastante, principalmente no início da pandemia. Isso é o toque, né? Aquela coisa de tudo. Eu andava com aquele... Gente, era um negócio desproporcional. Você pegou essa época, né? Peguei. Eu andava, doutor. E ela já saia borrifando na gente também. As pessoas, Mas daí algo que antes era estranho, né? Não era aceitável. Na pandemia tava adequado isso. Mas o tamanho era daquele de 1 litro. Né? Só trocava o borrifador, mas eu andava com ele. O Igor andava com ele pregado na calça. Tem uma pessoa aqui, ó, até assim, fazendo um parênteses aí, tem uma pessoa que eu acompanho que ela tem um quadro de toque, o toque dela... Toque, né, é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, a pessoa tem pensamentos obsessivos e tem algumas compulsões, que seriam como se fossem manias que a pessoa tem que fazer aquilo repetidamente, né? Então... Tipo, fechar a porta 5 vezes. E o dela era principalmente com limpeza. Então, a casa tinha que estar... Todo dia ela tinha que limpar, tinha que ser daquela maneira. O esposo chegava em casa, ele precisava deixar o sapato fora de casa, tirar a roupa, ir pro banheiro, tomar banho para poder entrar em casa, porque ele tinha ficado fora. E aí era para ele, aquilo era tudo... Aí na pandemia, as pessoas começaram a fazer isso porque precisavam pela pandemia. Ela começou a achar até graça, porque
as pessoas estavam vivendo O que como ela ela vivia vivia. anteriormente, né? Isso. Ai, que absurdo. Mas, enfim. Mas existem essas... Por isso que eu falo, não adianta a gente ir contra, né? E pensar que é uma vulnerabilidade você assumir algum tipo de problema na sua saúde mental. É muito pelo contrário, é você não assumir, porque aí sim você é vulnerável, Exatamente. né? Quando eu crio resistência, né? Eu vou, às vezes, adiando algo. Pode ser que eu ache caminhos e melhore, mas muitas vezes isso pode ir piorando, progredindo, né? E eu entrar num quadro mais grave e tudo, quando podia ter buscado ajuda e melhorado isso e tudo, né? Porque tem também, pelo menos tinha, né? E acho que vem melhorando, né? Como você disse, essa questão do fator religioso, né? Ah, a pessoa tem falta de depressão, mas é algo espiritual. E aí isso era muito complicado, por quê? Porque a pessoa ela tinha uma resistência de dogma, buscar né? um médico. Até falando da loucura, né? Eu me lembro acho que é o Jacques Legoff, né? Um historiador, que ele trabalha esse contexto da Idade Média, e aí ele fala, né, que na Idade Média, as pessoas que tinham um problema, né, que eles chamavam de a loucura, né? Eles falavam de que eram pessoas que estavam possessas de demônios, né? Então, assim, não, toda doença, toda doença mental, ela já era atribuída a uma questão religiosa. E isso é algo que ainda existe. Ainda existe. Porque aí a Então- pessoa, não, vamos orar pela pessoa, vamos rezar pela pessoa, porque Eu a acho que pessoa até tem uma... pode fazer tudo isso, mas ela não procura um procura médico também, né? Mas aí, o que acontece? Aí ela vai agravando o problema que ela tem, né? A pessoa, ela não procura um médico, né? Porque até essa resistência mesmo a ter um médico que trabalha com a mente, né? Psique. Porque a pessoa pensa, não, a saúde é uma coisa física. Não, tem que tomar um remédio para uma coisa física. Como se a saúde mental não fosse importante. Não, cara, e eu né? vou dizer uma coisa para vocês, e eu acho que o doutor pode falar melhor do que ninguém, né? O que comanda tudo é o cérebro, o psique. Então, se isso não está funcionando direito, obviamente que vai ter... Você vai desandar, né? Eu posso dar o meu depoimento, eu tenho TAB, né? Transtorno afetivo bipolar, e eu sei exatamente os gatilhos que me levaram a ter a minha crise de mania. Hoje eu consigo antever, né? Quando veio a pandemia, liguei pro Alaor, falei, olha, tá acontecendo isso, então vamos mudar a medicação, vamos fazer isso, vamos ficar... Isso acho que não te torna vulnerável, te torna forte Exatamente. perante Quando- um problema. Quando eu entendo o que eu estou lidando, então, assim, essa educação sobre eu entender o que eu tenho, o que são os gatilhos, o que melhora, piora, isso me dá ferramentas para lidar com a situação, né? Senão eu fico meio também refém só do tratamento e tem toda essa outra parte que é fundamental, né? Então, Que é por isso que é importante a gente deixar claro aqui. Porque assim, todo mundo fala assim, mas é o psiquiatra ou o psicólogo? O psicanalista? Boa sabe? E aí? E aí? Qual que é a Eu resposta? adoro a Olha, resposta. Tem situações que é o psiquiatra, tem situações que precisa de psicoterapia, tem muitas situações que não são coisas que se excluem, né? São tratamentos que eles se complementam. Então, quando né? é possível fazer as duas coisas, melhor ainda, mas daí tem que individualizar para o que é para aquela pessoa e para o que ela apresenta, o que seria melhor e tudo. Agora, o que às vezes me pergunto também é assim, quem que eu procuro primeiro? Eu vou no psiquiatra ou psicólogo? E eu acho assim, que você tem que procurar o que tiver disponível, mais acessível, né? E tal. Se eu atendo alguém e eu acho que o tratamento da pessoa é em psicoterapia, eu vou encaminhá-la para psicoterapia. E vice-versa, né? Com muita frequência eu recebo encaminhamentos de colegas psicólogos que atenderam alguém e viram que a pessoa não precisava de uma medicação ali, um tratamento medicamentoso, e encaminham daí para o tratamento psiquiátrico, né? Então são coisas que se complementam e às vezes a gente atende. Hoje de manhã aconteceram duas situações assim, de pessoas que eu atendi, eram primeiras consultas, né? E no final da consulta a gente chegou à conclusão que não precisava de remédio nenhum, né? E buscar uma consulta, um atendimento não significa que você precise mas a maioria tomar das algum pessoas remédio. acham... mas as pessoas acham que o psiquiatra vai te entupir. Eu acho assim... É que às vezes acontece, né? Mas daí não é adequado, né? Exatamente. E também eu acho que o remédio é porque assim, já me dá um remédio logo, né? Porque Também eu acho que situação. Não, é logo que eu quero sair logo dessa situação, né? Não, mas aí é que nem, por exemplo, quando eu fui no Geraldo Bussato, que foi o que me indicou o Alaor.
Ele virou para mim e falou assim, querida, quem vai dar o diagnóstico sou eu, não é você. Eita, caramba. Entendeu? Porque você já vai Google, de médico que Ele não falou desse sabe? Tipo, Ele tem todo peraí. jeito pra falar ele isso, falou mas, fofo. Não, ele é Mas um ele querido. disse isso, mas mas ele quis palavra. dizer isso. Mas vamos estabelecer Vamos os papéis estabelecer que aqui. você é paciente e quem é o médico sou eu. E tá certo. Então, outra coisa que eu tenho com relação a isso, hoje com o Google, como que são esses atendimentos hoje? Porque a pessoa Chega sabendo, né? ela já olhou no Google, eu tenho isso. Como tem sido hoje esse desafio? Olha, normalmente eu acho bom a história da pessoa pesquisar as coisas no Google, porque ela chega, às vezes ela chega já definida um diagnóstico e aí é mais complicado. Talvez eu não fale dessa maneira, né, que eu que vou Não, dar jamais, jamais. mas Nem eu o tenho Geraldo falou dessa isso. forma. Eu estou Mas, falando de uma forma grotesca, porque até para as pessoas que estão em casa não chegarem, tocar, não né? se tocarem, Sim. entendeu? Então, mas quando a pessoa vai, busca informações e tal, ela chega com dúvidas também que você vai esclarecer e vai dar uma direção para aquilo. Então, quando a pessoa às vezes chega com várias anotações e tal, eu acho ótimo, porque daí a gente vai esclarecendo a ideia que a consulta ela sirva para fazer um diagnóstico, estabelecer um tratamento se for necessário, mas também, principalmente, como orientação, e aí essas dúvidas, esses questionamentos, eu acho que são bem importantes. Né? Então, quanto mais se o acesso à informação para a pessoa é um livro técnico, talvez ela não vá ler, não é do interesse, tem um monte de palavra que às vezes ela não vai entender e tal. Quando ela vai na internet, ela busca coisas que estão mais relacionadas a acessíveis ela e tal. Só que às vezes essas informações também não são tão adequadas, né? Então daí a gente tem que filtrar isso, mas enfim, eu acho que geralmente isso é benéfico, isso acrescenta e tal na consulta, né? Eu acho que o problema da internet é que assim, você vai lá, a pessoa unha encravada e já é câncer, né? Então normalmente, e tem um viés na internet, por exemplo, a pessoa começa a tomar uma medicação, ela vai procurar na internet, mas geralmente quem postou no fórum, em algum local, é aquela pessoa que passou mal, não é a pessoa que ficou bem com o remédio. Então tem um viés de seleção que você tem muitos casos que não deram certo, então a pessoa lê e ela fica meio assustada. Já fica sugestionada, seja com a né? medicação ou com a pessoa... vai ler lá sobre depressão, aí ela vai ler várias pessoas que falaram que não melhoraram, mas não é a realidade. A maioria das pessoas vão melhorar muito com o tratamento, né? Então, tem esse viés que às vezes deixa a pessoa mais pessimista sobre aquelas informações, né? Tem uma pergunta. A pergunta Vamos que não lá. quer calar, né? Ui! A frase. O que você me diz da frase, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Porque essa questão da loucura e tal, a gente não as pessoas, quando a gente se aproxima, conhece mais a pessoa, cada um tem suas qualidades, seus defeitos, suas coisas meio esquisitas ou diferentes e tal, né? Diferente quando a gente vê a pessoa lá só, sei lá, passeando no shopping, tudo bonitinho e tal. Então as pessoas cada uma vai ter suas particularidades e tal. Então a frase faz um certo sentido, mas ela... não precisa levar o pé da letra, né? Porque o que seria loucura, né? O que seria loucura? De verdade, assim. Loucura, que é loucura? Pra você falar, não, é louco. O que seria o louco louca. hoje? Então, a gente não... na ppsiquiatria a gente não gosta muito de usar com esses termos, né? Porque dá uma ideia... Aliás, nós temos a lei antimanicomial, isso. Antimaniconial, é isso? Antimanicomial, isso. Isso. E aí porque antes todo mundo era englobado nessa mas o que a gente entenderia como loucura seria aquela situação onde a pessoa ela perdeu o contato com a realidade, ela está vendo, ouvindo ou acreditando em coisas que não correspondem ao que está acontecendo de fato, né? Então eu posso ter um quadro de estar assim fora da realidade por causa de um uso excessivo de drogas, de alguma substância, por um quadro, algumas doenças, várias doenças, mas também assim na própria depressão, uma depressão grave pode cursar com períodos onde a pessoa perde o contato com a realidade, um transtorno bipolar, na esquizofrenia, num transtorno delirante, tem várias doenças onde a pessoa mas aquilo é um momento que ela está assim, né? Ela tá fora da realidade. Aí a gente tem que achar uma maneira de trazê-la de novo, esses pensamentos, organizar a mente dentro do que é real mesmo. Um processo, né? Para trazer de Maria, volta. Deixa eu só contar o meu, então. Peraí. Conta. Então, eu posso dizer que eu experimentei a loucura, no caso de mania. Mas eu tinha noção. O engraçado, assim, eu tinha noção de que o que eu estava fazendo não fazia sentido.
Uhum. Ou seja, eu não perdi contato, Uhum. mas Mas você estava fazendo coisas que não estavam que não adequadas, estavam que de não acordo, correspondem não, ao que é a Michelle e não tal, era a né? Isso. Michelle. Isso Entendeu? seria Isso seria um entre aspas, semi-loucura. É Aham. isso? Uma semi... Eu gosto de dizer assim que seria Uma um antessala. quadro, um quadro de psicose, sabe? Que a mente está saindo da realidade, né? É, e aí, tanto que pegando esse gancho do transtorno bipolar, o transtorno Sim. bipolar até alguns anos atrás, o nome dele era psicose horrível. maníaco-depressiva, né? E não é que virou outra doença, só foi mudado o nome. Porque esse era muito nome, pejorativo, né? E ele não define o transtorno, porque assim, em alguns casos, na transtorno bipolar, a pessoa tem episódios de mania, né, de muita aceleração, muita energia e tudo, e períodos de depressão, né? Então, por isso bipolar, porque tem os dois polos, né? E pode ter episódios mistos que misturam os dois, mas o que define mesmo é a presença desses dois polos. Extremos, né? Então, nesses extremos, é possível ter sintomas psicóticos. Daí tinha essa definição de psicose maníaco-depressiva. Mas não é uma regra. Tem muitas pessoas que não vão ter, ou na maioria das crises, não vão ter sintomas. Então, eu acho que o nome transtorno afetivo bipolar, ele define mais muito legal. melhor. É mais Eu legal. acho Eu acho que mais define legal. melhor o que é a condição, né? Exatamente. Essa semana eu participei de um artigo que era fazendo uma análise do personagem, né, do Alan Moore, Coringa. Ah, muito bem. E aí era aquele, né, livro é antigo, da década de 80, que é A Piada Mortal. E aí tinha um momento que o Coringa, ele tinha um artigo lá, né, um capítulo desse artigo, que o Coringa fazia um questionamento com relação à nossa sanidade. Né? Ele falava assim que o homem comum, ele pensa que é normal, né? Ele colocava assim. E aí ele falava, todos nós, né? Essa vida, ele falava, né, que a vida era uma anedota e todo mundo, e não tinha ninguém que tinha, tipo assim, que era... Não é normal, ele não usava esse termo normal, mas ele falava assim, que tava com a sua sanidade mental Em intacta. equilíbrio. E aí no final ele falava, né? Ele tentava provar pro Batman que todo mundo era louco. Né? Ele mostrava a vida e é tão interessante porque às vezes a gente se questiona com relação a essa questão de normalidade. Né? Que aí vem essa questão, o que é ser normal? Né? Dentro dessa questão, o que é normal? Qual que é até o limite da nossa sanidade, nossa... Não, assim... Super polêmico, né? É super polêmico. Porque não tem várias definições para isso, mas é difícil, assim, de... até pensando nesse exemplo Pra que mim, você deu, normal lembra é um ir pouco no essa história do psiquiatra. Coringa, a história do conto lá do alienista, do Machado de Sim, Assis, né? Então, que dependendo do sim. critério que ele ia utilizando, ele ia colocando as pessoas lá no manicômio, no final, no final é ele que foi para lá, né? Então, assim... porque depende muito do olhar que você dá, dos critérios que você utiliza, né? Mas a gente tem algumas situações bem estabelecidas, onde a pessoa está apresentando um quadro, uma situação que não está legal, que está até assim, pensando sobre isso, na psiquiatria, a gente fala a gente usa o termo às vezes doença, mas não é os quadros, eles não são realmente doenças, né? Eles são transtornos, né? A gente tem transtorno bipolar, transtorno depressivo, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada e por aí vai. Porque são algumas características que, para muitas dessas condições, são características que as pessoas vão tê-las, mas quando elas adquirem uma intensidade que preenche alguns critérios e começa daí a transtornar, atrapalhar a vida da pessoa, é aí que a gente entende aquilo como um transtorno, né? Então, como transtorno bipolar. Então, e aí, por esse lado, essa história da internet... Que todo mundo tem um pouco de ansiedade, todo mundo tem um pouco de... Todo mundo oscila um pouco o humor, mas nem por isso é bipolar. Então, por exemplo, com essa história da internet, atualmente... Talvez o único diagnóstico psiquiátrico que eu mais desfaço do que faço no consultório é o de transtorno bipolar. Porque a pessoa que acorda de manhã, chega à tarde, está irritada, e à noite está triste, ela chega lá falando assim, eu sou bipolar, vim aqui porque eu estou precisando de tratamento. E não é isso que define, isso aí é a personalidade da pessoa. Sim. Ela até pode ser bipolar, mas não por essas características. Né? Então as pessoas confundem muito oscilação de humor com o transtorno bipolar. Eu tenho que ter crises de depressão e as crises de mania e tal, então, e que são períodos longos e tal, né? Então daí é uma coisa que a gente tem que, a pessoa tem que entender o que é isso e aí
Olha, muito boa essa colocação, porque assim, eu E a vejo pela maioria, as Michelle, por pessoas exemplo. xingam, né? Falam, é bipolar. Michelle, que nosso objeto de estudo. Objeto de estudo, Objeto de claro. estudo, Michelle, por exemplo. Eu não percebo na Michelle essa alteração. Então, eu mesmo, assim, a gente que é leigo, né, do senso comum, eu pensava nesse sentido aí, né? Que bipolar, se ele tá de um jeito, eu encontro a Michelle agora, à tarde, amanhã e tal, ela sempre... Esse é, Mas é é a o jeito da medicação, pessoa, né? né? Então, o fato Porque de são oscilar outras muito coisas, o humor né? durante o dia define, assim, é o jeito da pessoa, né? Que pode ser um problema ou não, pode ser Agora, até um uma transtorno na coisa vida que dela. você já observou é momentos que eu acordo muito cedo e momentos que eu não acordo tão cedo assim. Que a Que sua eu- energia aumenta ou diminui dependendo de Isso. períodos aí De um que você está período. vivendo, né? Mas que não tem uma intensidade que a gente entende como uma crise, que seria o que que é normal, definiria como um transtorno, Sim. né? Sim. Para ansiedade, eu acho que mais ainda, né? Você comentou da ansiedade. A ansiedade é algo que faz parte do cotidiano das pessoas, de todo mundo, né? Se a gente Sim. estiver acordado, tem que ter algum grau de ansiedade. E voltando lá à história da pandemia, foi uma das coisas que mais aconteceram, né? A gente, talvez o que mais gere ansiedade na gente é a incerteza. E no começo da pandemia, a gente tinha um monte de incertezas Todas. e tal, né? Então, a ansiedade aumentou muito, mas não necessariamente isso é um problema, né? Se eu consigo lidar com essa ansiedade, ok, né? A ansiedade é essa sensação de apreensão, receio, preocupação ou até de medo de alguma coisa que ainda está por acontecer. A ansiedade é sempre para frente, seja algo que vai acontecer daqui a um segundo, seja algo sem um prazo definido, seja lá na minha velhice e tal, mas são os e se's, né? E se acontecer isso, e se tal coisa? É sofrer os por serás e antecipação, tal. né? E é normal, a gente tem que sentir ansiedade, né? Eu costumo, às vezes, dar Mas como qual exemplo... que é saudável? Quando você percebe? Porque assim, eu acho que num programa que você foi, você explicou isso de uma forma muito clara, assim. Você tem que ter ansiedade de ter um carro melhor. Tô dando um exemplo chulo. Mas você tem que ter ansiedade de querer ter algo melhor na sua vida, ou de construir família. Mas em que momento essa ansiedade, ela joga contra você? Aí, Quando ela se descontrola, né? se tivesse um medidorzinho, né, que a gente coloca... Então, às vezes eu comparo a ansiedade, principalmente quando eu vou dar aula, eu comparo com pressão arterial. Legal. A pressão da gente normal é 12/8, 11/7, né? Então, se ela vai a 18, ela está alta, e aí eu vou fazer um tratamento para ela voltar ao normal. Mas não para ela ficar zero, que também não é bom. Ela tem um nível adequado. Sim. A ansiedade é mais ou menos dessa forma. A gente tem um nível adequado de ansiedade. A questão é que não tem lá um aparelhinho que a gente mede a ansiedade. Então, os critérios que a gente usa para definir que a ansiedade está adequada, eles são subjetivos, né? Se eu fico, por outro lado, assim, se eu fico tão ansioso que eu vou falar em público e me dar um branco, essa ansiedade é disfuncional. Se eu fico tão ansioso que eu tenho uma crise que parece que eu vou morrer ou infartar, tipo numa crise de pânico, essa ansiedade, claramente, ela é disfuncional. Se eu fico tão ansioso que eu não consigo embarcar num avião e faço uma evitação, essa ansiedade é disfuncional. Tem uma ansiedade, um transtorno, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é um dos mais frequentes nas pessoas, que é essa preocupação com tudo. Então, assim, eu não deixo de fazer uma viagem, eu não deixo de embarcar no avião, eu não deixo de falar em público, mas eu faço as coisas com muito sofrimento. Eu deito à noite, a cabeça não para de pensar, eu não consigo relaxar. Eu tô lá com o meu filho brincando, mas a cabeça tá querendo resolver um monte de problemas. A pessoa vai fazer alguma coisa que deveria ser boa na vida dela, vai fazer uma viagem, mas ela tá pensando, e se der problema no hotel, e se perderem minha mala, e se roubarem minha casa? Ai, não, né? é horrível. E aí a pessoa não consegue aproveitar. Então, nesse sintoma, a ansiedade ela pode ser disfuncional, porque eu tenho um pico tão intenso que parece que eu vou morrer naquela hora, porque eu evito coisas que eu vou fazer, ou porque ela eu tem sofro o tempo porque todo. eu sofro o tempo todo, talvez não pelo pico intenso, mas pela continuidade dela, né? Agora, uma questão que você falou, e te interrompendo, é a verdade. Os critérios... Porque assim, não, adoro assim, você vai lá, você vai no psiquiatra, eu conheço gente que vai no psiquiatra Pra ser enganado. pra ser enganado. E se engana. Não vai lá e fala a verdade. Olha, eu estou tendo esse problema, pensando isso, fazendo isso. Usando isso. Usando e tal, isso. E aí, Às vezes ela vai empurrada por alguém também, né? Aí ela chega, ela mente, né? ela chega, ela mente, e aí ela é medicada, aí a culpa é do psiquiatra.
Quando, na É, porque não verdade, tem é a como pessoa que saber, não falou a né? verdade. Tem que ser muito bom, tem que ter um detector de mentiras, porque tem gente que mente A bem gente pra passa, psiquiatra, psicólogo, passa o dia todo analisando, observando as coisas e tal. Então a gente costuma ter um certo feeling para essas coisas, mas eu falo com frequência, ó, eu não tenho bola de cristal aqui, É, não sabe? tem Você tem que como, me né? contar e tal. A as real, coisas, né? Isso, exato. Eu vou trabalhar em cima daquilo que você tá. Até a gente pode pensar coisas bem simples assim. A pessoa não está bem, e aí se pergunta, mas você está tomando a medicação? Não, tô tomando, mas ela na verdade não estava. Então eu vou pensar Nossa. que eu tenho que trocar o medicamento, quando na verdade só precisava que tomasse Ah, corretamente, né? Eu tenho que me basear no que ela está me relatando, né? Por Então, isso, por isso que eu falei da complicado, né? importância da verdade, assim, sabe? E assim, quando você fala, Michele, você parece uma pessoa super normal, mas eu tenho uma medicação. Então, eu tomo essa medicação. O dia que eu não tomo essa medicação, por exemplo, a gente já sabe o que não é nem que acontece. você parece normal, não que não pareça. Mas assim, é porque, só falando nessa questão da oscilação, ela não oscila muito. Você encontra agora, porque tem gente que é assim, mas aí, como você disse, é o estilo da pessoa, né? Não é assim, encontra a Michelle agora, tá rindo, depois tá chorando. Porque tem gente que é assim, que você não tem Aham. essa Não tem parte. parâmetro, né? Você vai querer matar 1000 quando te acontece alguma coisa. Mas assim, se o dia tá tranquilo, tá tranquilo. Não tem essa oscilação. E uma questão dessa parte da ansiedade positiva, né? Assim, positiva, né? Vamos colocar assim. Talvez, pelo menos para mim, eu vejo na questão da preparação para as coisas. Então, assim, porque tem coisa que eu preciso fazer, aí eu quero fazer, aí eu vou me dedicar mais para dar certo. isso. Então, não é que eu vou ficar com aquela neura, eu tenho que fazer, mas eu vou fazer mais, vou me dedicar mais do que o normal, porque eu Perfeito. fico ansiosa para que a coisa dê certo. Mas não é aquela coisa de falar, ai, será que vai dar, ai meu Deus, vai dar errado. Não, mas é assim, não, deixa eu, por exemplo, aí eu durmo um pouco tarde para eu preparar aquele negócio o mais rápido possível, para chegar pra no que dia saia dar certo, para que né? saia bonitinho. Então, eu sou ansiosa nesse sentido. Então, para mim, Mas eu acho a não é ansiedade uma ansiedade positiva. disfuncional, né? É uma ansiedade que te ajuda a ter uma performance melhor nas coisas. Sim. Então, se a gente voltar naquele exemplo da pressão, aquela pessoa que tem uma ansiedade baixa, ela não tem muita motivação com as apática, coisas. Não né? tem- ela é meio apática. Talvez ela não sofra muito com as coisas, mas também Mas ela não também vai não é feliz progredir em com as nada coisas que também. ela faz. Então, a gente poderia dizer assim que as Isso duas também funções... tem que procurar as ajuda, duas né? funções principais da ansiedade são de proteção, né? Olha, legal. Se eu fico ansioso na hora que eu estou dirigindo, eu tenho menos chance, eu vou ficar mais É atento, menos verdade. chance de Mais bater o alerta, carro. né? Se eu vou atravessar a rua, eu olho com cuidado para os dois lados. Então, assim, a ansiedade ela tem esse efeito de proteção e principalmente de melhora do nosso desempenho, que é essa questão de preparar as coisas com antecedência. Se eu tenho uma prova, eu vou estudar antes e tal, eu antecipo. Se eu penso, a gente pode usar exemplos de N coisas e tal. Se eu começo a pensar lá na frente, com os meus negócios, o que eu vou fazer e tal. Então, esse pensamento, que não precisa ser um sofrimento, né? A gente faz com que a gente antecipe as coisas. E aí a ansiedade tem uma função benéfica na vida da pessoa, né? Então, por isso que a ansiedade ela é boa. O problema é o excesso de É o ansiedade. Né? excesso. É aquela coisa de sofrer mesmo, entendeu? A que é um dor não transtorno tem jeito, mesmo, mas né? o sofrimento é opcional, né? Você vai lá e fica lá sofrendo, Não, não mas dá. Mas assim, eu acho muito importante a gente frisar isso, sabe? Que quando você vai procurar um profissional, seja ele um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta, o primeiro que estiver à mão, como você disse, e aí ele vai te encaminhar exatamente para onde você vai, é sempre falar a verdade, né? Porque é um profissional que não vai sair falando, né? Existe um sigilo profissional e que vai cuidar de você, e você tem que confiar. Então, se não deu certo no primeiro, porque eu tive experiência ruim. Eu já tive experiência ruim de ir numa médica, que foi a que primeiramente me diagnosticou como maníaca depressiva. Eu não... Não sou maníaca? Qual é essa? Essa mulher louca. E que história é essa? E uma coisa que era pequenininha naquele momento se tornou muito maior lá na frente. E aí, o que eu queria falar agora, que como você falou do medidor, aí eu lembrei de uma outra coisa. Quando eu tive a crise de mania, que eu fui lá para hipermania e tal, e meio que surtei e tal, e fiz um monte de coisa que eu não tinha... sabia que não era
certo de fazer, mas fiz, a explicação que me foi dada foi muito bacana, porque eu consegui enxergar. Quando o psiquiatra, na época, era o Geraldo Bussato, ele virou para mim e falou assim, Michele, é o seguinte, depois de 4 consultas e tal, aí ele chegou à conclusão que era bipolaridade mesmo, e ele falou assim para mim, olha, quando a gente fala sobre problemas, transtornos e tudo mais, não é um osso quebrado. Você não faz um raio-x e você vê exatamente onde está quebrado, né? Então, é algo que vai demorar. É como se você tivesse pegado um gaveteiro e tirado todas as gavetas e jogado no chão. Vai demorar 2 anos para voltar. Tudo normal. Com sorte. Se esforçando muito. Ou seja, tomando medicação, fazendo psicoterapia e tudo mais. Aos poucos, vamos organizando aos poucos. Uhum. Mas eu acho que a mentira, aquela coisa assim, a mentira, a falta de coragem, porque isso é ser vulnerável. Porque eu acho que a negação, ela faz parte, eu acho que, do ser humano. Eu acho que a pessoa, por mais que ela tá buscando um tratamento, ela não quer acreditar que ela tem aquilo. Então, eu acho que a negação é justamente por isso. Ele chega Mas, caraca, bicho, a vida As inteira pessoas você procura autoconhecimento. A hora que você chega num resultado, você não quer saber, você não né? quer saber. Assim, eu não, posso Michele, dizer, porque eu já fiz isso. Eu acho que parei de tomar a medicação, pessoa tem entendeu? suspeita, ele encontra um caroço na mama e ela chega diante do médico e ela quer negar. Eu acho que é isso. Eu acho que é o medo de saber a verdade. Às vezes a pessoa ela engana pelo medo de saber. Tudo a gente precisa individualizar, pensar para aquela pessoa como que isso funciona, né? Para algumas pessoas, um diagnóstico ele é uma coisa libertadora. Puxa, eu entendi o que eu tenho e agora eu sei como eu vou lidar com isso, né? Então, é isso que acontece, como que eu posso me cuidar e tal. Para algumas pessoas, isso é como se fosse uma sentença. Então, tem todo um processo de aceitação e tal. Então, tem N formas de reagir a isso. Tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, às vezes cria uma relação que precisa agradar o médico, e o médico está lá, na verdade, para ajudá-la, não para ser agradado ou não. Né? Então, daí, esconder algo, não falar a verdade, está prejudicando a própria pessoa. Mas não é, muitas vezes não é o que acontece, né? As pessoas são mais a conscientes, lógica é que a pessoa, né? Principalmente depois de um tempo de acompanhamento, ela tem essa noção e aí a ideia é que se crie uma parceria, né? Tem algumas situações, muitas, que a gente faz o tratamento durante um tempo, a pessoa melhorou, aquilo finaliza, né? Tem alta e tal. Tem alguns quadros que eles não acabam, né? Que eles precisam de continuidade, principalmente para que aquilo não apareça. Igual, sei lá, a gente pode usar o exemplo da pressão alta e tal, né? Que eu tenho que ficar tomando o meu remédio para ficar bem, que o remédio ele não termina aquilo, né? E eu falo assim da medicação, mas também tem todo o processo da psicoterapia, do autoconhecimento. Às vezes eu preciso resolver coisas lá do meu passado. Tem N situações para a gente daí... e aí entra de novo essa questão de pensar assim, para aquela pessoa, o que precisa e o que funciona. É muito relativo, né? Uma coisa que eu tenho muita curiosidade totalmente do senso comum, porque a gente é senso comum total, né? Total. O que a psicanálise hoje, ela diz com relação ao processo de regressão? Olha, aí é uma parte que talvez eu não tenha muitas informações, assim, não consiga falar com muita propriedade disso, tá? Eu tenho medo. Mas existe ainda essa prática na psicanálise? Pelo que eu vejo assim, dos profissionais com quem eu trabalho em conjunto de psicanálise, eu não vejo mais esse tipo de é mais catarse, escuta. É mais o sentido assim, de entender coisas lá no passado, às vezes na infância e tal da pessoa, que geraram, às vezes, traumas ou que tem relação a teoria do iceberg, né? Tipo, ver o que está no... Isso acontece muito, né? A pessoa viveu um trauma, sofreu um abuso. Às vezes, uma coisa simples, um dia que a mãe, o pai gritou com a pessoa e aquilo marcou ela, sabe? E aí então, só que isso, às vezes, fica meio bloqueado na memória, então eu tenho que conseguir aos pouquinhos entrar nisso, acessar essas informações, fazer com que a pessoa consiga... E aí, quando eu entendo aquilo que aconteceu comigo, eu me liberto, né? Eu ganho a possibilidade de mudar alguns comportamentos, né? Então, mas isso talvez não só com a psicanálise, né? Qualquer linha de terapia tem que trabalhar muito com essas coisas que já aconteceram, né? A gente, às vezes, no começo da terapia trabalha um pouco o agora, às vezes faz um acolhimento, o início da terapia, mas no andamento, né? Vai chegar no âmago, vai chegar no machucadinho, né? Porque aquela ideia de regressão, eu achava uma coisa tão mística.
Porque assim, Eu acho meio. Eu acho tenho medo. estranho. Aquela coisa do, eu vou fazer uma regressão e vou voltar lá no útero. Pra quê? eu também, eu não acredito, mas eu não consigo acreditar muito Não, nesse negócio, eu assim, eu vou falar bem a verdade. Eu não vou falar o nome do curso, nem falar mal do curso, mas eu fiz um curso de PNL Então, eu que acho complicado. me deixou maluca. Porque eu deixei de tomar. Ou seja, ela me programou de uma tal forma que achei que eu era autossuficiente e parei de tomar remédio. Mas você conseguiu se sentir programada? Cara, eu parei de tomar o remédio durante 3 meses e funcionou? terminei andando. Claro que não. Óbvio que Esse não. negócio é sinistro. É sinistro. Aí Eu o acho que estranho. acontece? Aí eu voltei ao meu problema. Então, né, piorou, né? Porque Piorou. 3 meses sem tomar medicação, Exatamente. sem Fiquei cuidar. 3 meses, aí eu tive uma crise. Que a Laura acompanhou. Então, Então, assim, não dá. Não dá. Mas isso é uma questão. Hoje, obviamente, hoje já tem 10 anos, tal. Sou uma outra pessoa. Mas, assim, muitas pessoas têm esse problema de achar que já deu. Eu tô ótima. Então, assim, Hoje eu não tenho mais essa questão. Eu procuro sei algum que faz parte da minha caminho vida e acabou. Que parece assim, que vai ser uma solução, que Sim. vai resolver aquilo e tal, né? Então, solução mágica. isso É deixa uma a pessoa... negação. às vezes dá um... Dá um é bug. bom, né, de pensar assim, puxa, eu vou achar algo que aí meu problema acaba, né? Vou resolver isso, né? Que daí muitas dessas soluções... Milagrosas. elas não são soluções, né? Então... Não são É complicado. sustentáveis nem É, plausíveis. mas assim, por isso que eu vejo que é muito... existe muita coisa que envolve esse coisa da negação, né? E até da busca pelo profissional. Porque assim, existe um fator sério que é um fator religioso. Porque a pessoa, ela tá numa religião e a religião coloca isso aqui é uma coisa, é falta de Deus, né? E não todas, assim, existe um outro, né, que acaba colocando dessa forma. E a pessoa, ela fica com medo, ela se sente culpada. Ela se sente culpada por buscar uma ajuda profissional, porque se ela tem aquela fé, ela começa a pensar, não, é que eu não estou orando o suficiente, eu não estou rezando, eu não estou buscando a divindade lá suficiente para isso, né, Então, assim, aí o que acontece? Ela se sente culpada por isso, então ela não vai no profissional, ou mesmo assim, eu já vi casos, quando morava no interior, né, do Mato Grosso, de passar igrejas, né, pelas cidades, na cidade pequena, eu lembro de uma vez, na cidade de Glória do Oeste, até, vizinha da minha cidade, na Sol do Oeste. E passou uma igreja lá e a pessoa prometia, um cara, né, que prometia curar todo mundo. E chegou uma senhorinha lá e falou, a senhora está curada, não precisa, a partir de hoje, a senhora não precisa tomar mais a sua medicação. Ai, e ela que tomava medo. um remédio Isso. controlado. Que medo, O que que medo. aconteceu com essa mulher? Com menos de 10 dias ela morreu, porque ela precisava de tomar um remédio controlado. Então, assim, a fé, que é uma coisa positiva para o ser humano, ela É a tem mesma esse... história da Ela tem, é ansiedade, uma cara. faca de dois É, gumes. não. Mas acho que é uma exceção esses casos assim, né? Que é um absurdo, né? Daí a pessoa entra numa dá. seara que não é a dela e tal. Não, no caso... E uma coisa que está prejudicando que é perigoso. as outras pessoas, né? Mas acho que não é o que é assim. É que quando tem uma situação assim, vira uma coisa marcante e tal, e vira história, notícia e tudo, né? Mas não é o que eu vejo assim com as igrejas, com a religião. A religião normalmente ela tem um papel muito benéfico, bom, né? Inclusive Muito é algo bom. que eu costumo quando a pessoa acredita em algo, segue uma religião, Até que ela ajuda, busque que isso Mas é um ambiente assim, não é só isso. isso. Às vezes a pessoa está com uma doença, um quadro que ele precisa de um tratamento, de uma intervenção naquilo, né? Agora, em geral, a religião, ela ajuda nesse processo. Mas se procurar a religião significa assim, então agora eu vou abandonar todo o tratamento, aí a gente não... Não, é o Tem que... uma racionalidade, é o caso né? da imersão que eu fiz, onde... Enfim, fizeram essa reprogramação. Então nem precisa ser uma questão de religião. Não, né? Isso, não tinha nada a ver com exatamente. religião nesse caso. Era uma programação neurolinguística, entendeu? Que é a pior. Enfim, e aí... Não, pra mim, Tanto faz, né? individualmente, tanto faz. Pra mim, não foi legal, porque eu acabei Talvez a gente possa tomando usar isso uns que da questão de entender, às vezes, achar que eu autorregulava sozinha. como uma fraqueza, ou de que a pessoa não buscou esse entendimento, às vezes, equivocado. Isso acontece, às vezes, a gente pode pensar mais no ambiente de casa, assim, que às vezes a própria família tem dificuldade de entender, né?
Não é incomum que a pessoa que não está bem, em um momento ou outro, ela abuse um pouquinho dos sintomas que ela tem. Mas isso não significa que ela não tenha nada, né? E aí esse contato com a família, essa orientação com a família de entender o que, ou tentar compreender o que a pessoa tem, que, por exemplo, a pessoa com depressão, ela não está com depressão porque ela não está saindo do quarto ou fazendo as coisas, que é porque ela está com depressão que ela não sai do quarto, que o não fazer não é a causa, é a consequência dela estar doente, né? Então, isso às vezes é difícil de entender e tal. E daí as pessoas têm uma tendência a cobrar, mas por isso, você não está fazendo isso, não está fazendo tal coisa e tal, mas a pessoa não está conseguindo. Então, até o processo de... Mas nós estamos indo no extremo. É. Nós temos muitos comediantes, por exemplo, que são extremamente depressivos, né? É a história... Nós tivemos recentemente um que acabou cometendo suicídio. Como que ele chama, gente? Esqueci o nome dele. Mas ele era um comediante. E ele fazia outras pessoas rirem, mas ele não ria por si. Ele ria para que os outros rissem, sei lá qual que era, mas ele era depressivo. Então, assim, eu gostaria que você também agora, doutor, nos desse um norte no sentido de como amparar, né, essas pessoas ao nosso redor. Porque depois da pandemia, nós tivemos alguns setores, né, que foram mais afetados. Nós estávamos falando antes em off que os adolescentes, por exemplo, e você vê isso muito na escola, né? Demais. Foram os que mais foram afetados, né? Na sua sociabilização, na própria construção da sua identidade, né? Então, assim, como amparar esses pré-adolescentes, adolescentes? Verdade, essa questão dos adolescentes, né, foi talvez a faixa etária, o grupo aí o da ápice, população né? que mais teve problemas em relação à saúde mental nesse período da pandemia, né? E daí tem alguns fatores que levam a isso. Um deles é a questão de que, por exemplo, para os adultos, muitos, assim, no primeiro mês lá da pandemia se isolaram em casa, mas passaram alguns dias, algumas semanas, voltaram a trabalhar, sair para ir no mercado, para fazer uma coisa, outra vida não voltou normal, mas as atividades voltaram a ver gente e tal. E os adolescentes ficaram sem aula, depois de um tempo tendo aula numa tela, mas geralmente nem o vídeo, nem mal vendo, só o professor ali. E isso foi por muito tempo. E geralmente o adolescente não saía de casa para nada, né? Não era ele que ia no mercado, não era ele que ia. Então, num isolamento enorme, né? E por um tempo bastante prolongado. E aí tem um outro fator também, que é a questão da resiliência, da maturidade, que a gente vive um período também que os adolescentes, eles têm isso é meio geral, assim, né? Mas eles vivem mais protegidos de tudo, né? Então, a sobreproteção, né? Na minha infância era comum, sei lá, sair andando na rua tranquilo. Hoje em dia ir para a ia escola a pé e tal. Mudou, né? Então isso mudou muito, não, né? hoje você não vai fazer isso. Era comum começar a trabalhar muito cedo. Então, não estou dizendo que isso seja bom, mas as pessoas ganhavam maturidade mais cedo. Elas eram meio obrigadas, por como as coisas funcionavam, ganhar maturidade mais cedo. E aí, então, quando acontece tudo isso da pandemia, esse foi um grupo que foi muito atingido por isso tudo, né? E daí, talvez seja o grupo que mais teve problemas de depressão, de aumento da ansiedade, de problemas na esfera mental aí, relacionados à pandemia, né? Aí, pensando assim, como... não só os adolescentes, mas uma pessoa que não está bem, como poder... Como lidar? Porque, assim, vários casos a gente via assim, mas ele parecia tão normal. O que aconteceu? Que sinal a gente perdeu? Eu não acho não me acho diferente de outras pessoas, muito pelo contrário, me acho e faço de tudo para ser o mais natural, eu gosto de falar mais do que normal, mas natural possível com todas as situações. E me considero uma pessoa extremamente sensível, mas às vezes até a pessoa mais sensível passa desapercebido de um olhar triste ou de um pensamento suicida disfarçado de uma outra forma, porque ninguém brinca com uma coisa como essa, né?
Eu acho que, assim, falando de um assunto um pouco mais denso, né? Que não é setembro, mas, enfim... Enfim, né, gente? Não é setembro amarelo, mas a gente tem esse problema todos os dias, né, praticamente. E de uma forma grande. E na pandemia isso aumentou. É isso. Então assim, desde perceber mudanças no comportamento da pessoa, um pouco mais de isolamento, algumas falas mais tristes ou mais negativas, né? E aí, talvez nessas horas tentar se aproximar, tentar entender o que está acontecendo. As pessoas estão cada vez mais isoladas, né, e tal. Então, percebendo isso, se aproximar, tentar estabelecer um diálogo, talvez ajudar a pessoa a procurar uma ajuda, né? Muitas vezes é a família ou os amigos que incentivam a pessoa a buscar um acompanhamento, um tratamento quando tem alguma coisa acontecendo. A própria pessoa, às vezes, não acha que é daquele jeito mesmo e tal, ou vai se isolando, né? Isolando, e às vezes não tem essa iniciativa de buscar ajuda. E aí a gente aí quem está em volta pode ter essa percepção. E às vezes pode acontecer de buscar ajuda e descobrir que não precisava, né? Melhor, né? Eu acho que é melhor procurar. E falar, pecar não pelo deu, excesso do que pela falta, né? Pela falta. Também uma pessoa que está em acompanhamento, a gente tentar estar presente na vida da pessoa, convidar para fazer as coisas. Às vezes eu falo isso para a família, assim, olha, a gente está no momento agora que a gente precisa retomar um pouco as atividades, a vida e tal. Então agora é a hora que a gente convida para as coisas, mas não é uma obrigação. Então eu vou convidar lá a Maria pra gente, vamos comigo no mercado, vamos na padaria, vamos lá no shopping comprar alguma coisa, vamos sair para tomar um café, vamos fazer uma caminhada e tal. E aí ela vai se perguntar, daí eu falo para o próprio paciente, né? Daí você vai se perguntar se você dá conta. Com vontade eu sei que você não tá, mas será que você dá conta, né? E aí se você sentir que dá conta, você vai tentar fazer. Né? Se você sentir que não dá conta, você vai falar não. E aí, nessa hora, a família não pode ficar chateada com não. Amanhã a gente convida de novo, né? E aí a gente vai tentando ajudar a pessoa a sair daquele quadro. Né? Mas isso é verdade, amiga. E tem o dia do descanso, tem o dia da vitória. E o que acontece também? Eu acho que, por isso que o papel da família é fundamental, porque às vezes a família não tem paciência, né? E ela já vai taxar de frescura. Eu vejo na escola... a criança, o estudante, ele está falando, eu tenho isso, eu tenho crise de ansiedade. E os pais, muitas vezes, falam, não tem, é frescura. É muito complicado. Porque, assim, eu vejo, assim, é uma idade tão difícil, porque eles não se sentem compreendidos. E eles não são. Não é só que não se sente. Ele não se sente, mas muitas vezes realmente não é. Porque eu vejo os pais chegam e a gente fala, olha, né, vamos procurar uma ajuda, né? Especialista. Um especialista, né? Uma ajuda de um médico. Vendo que tem alguma coisa aí que não tá bem. Isso, tá, né? Porque a gente observa, né? Você pega uma criança, a gente observa. Todo dia você está observando. E os pais não, mas não tem nada, é frescura. Sabe? Então, e a gente sabe que se procurasse uma ajuda médica, podia chegar e acontecer como você disse. Podia não ter nada, mas pode ter algo que vai ajudar. E é muito complicado, porque essa aceitação por parte dos pais, da família... Às vezes é bem complicada, né? E assim, ele chega e eles falam, professora, minha mãe fala que é frescura. E aí, sabe, você percebe mesmo que ela tem um problema. Mitos e verdades. Vamos lá, mitos e verdades. O que fazer? Nós sabemos que a ansiedade aumentou 60%, a angústia e todos esses transtornos e desequilíbrios. Mas, por exemplo, eu tô com uma crise de ansiedade ferrenha, né? Pegar um saco daqueles de pão lá e ficar respirando, vai funcionar? Vai? Isso é verdade? Isso ajuda. Ajuda. Aí, tá vendo? Tá vendo? Respiração, né? Porque a respiração é importante. Porque na crise de ansiedade é comum a pessoa ter a impressão que está faltando ar, né? E, na verdade, ela está respirando como se fosse em excesso, ela está hiperoxigenando, né? Então, às vezes, numa crise de ansiedade, antigamente eu perguntava para a pessoa, se ela falava assim, o ar acaba. Eu pergunto assim, mas ficou com o lábio roxo, com o dedo roxo? Porque seria assim, de falta realmente de oxigênio, sei lá, numa crise de asma, isso pode acontecer e tal, né? Atualmente eu pergunto para as pessoas assim, você colocou oxímetro? Porque agora todo mundo tem oxímetro em casa, é verdade. Né? Então, tá acima de 95? Aí a pessoa fala, coloquei, estava 99, então não tá faltando ar, né? Ela tá hiperventilando, ela tem uma sensação, na verdade numa crise de ansiedade, normalmente o que a pessoa sente
é muito pior do que o que realmente está acontecendo no corpo. O coração parece que vai explodir, vai sair pela boca. Aí você mede o pulso e tá 120, tá acelerado. Mas se você subir uma escada, talvez ele suba mais do que isso. Não tem nada demais, não é nada absurdo. A respiração parece que não entra o ar, mas na verdade a saturação de oxigênio está lá no mar, está super alta e tal, né? Então, quando a pessoa respira ali no saco e tal, isso diminui sincroniza, né? Isso. Na verdade, eu gosto mais de orientar a pessoa a fazer uma técnica de respiração nessa hora, né? Eu peço para a pessoa, na hora de uma crise de pânico, do desespero, para ela puxar o ar contando até 3, 1, 2, 3, aí segurar até 3, 1, 2, 3, e aí solta. E aí puxa o ar de preferência pelo nariz, solta pela boca. 1, 2, 3 é para tornar a respiração lenta, né? Porque se ela puxar o ar pelo nariz e fizer... Acabou. Aí não adianta, né? Tem que ser lento. Então, já quando foi, eu né? conto 1, 2, 3, e assim, o processo de ter que contar também tira um pouco o foco daquilo que está preocupando a pessoa, distrai um pouco ela ali no processo da respiração, mas só de respirar profundamente, de uma maneira mais pausada, isso já melhora bastante. Gente, então a meditação... É ótima, né? Não, gente. Exercício E esse físico, negócio da meditação também, nós vamos fazer, Michele. Nós vamos fazer. E essa coisa da meditação, gente, na minha vida foi uma descoberta, porque eu tive um processo de crise mesmo, de ansiedade, sabe? De ficar sem dormir à noite, aquela coisa. E eu pensei, vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu procurei no YouTube aqueles vídeos, sabe, de meditação, e eu comecei a fazer, que é a questão da respiração, né? Perfeito. E, gente, como que isso fez diferença na minha vida? Como ajuda, né? Ajuda demais. A respiração. Coisas simples que podem fazer Você muita fecha os diferença. olhos. Impressionante. Aí já mandei áudios pra Michele. Michele nunca usou. Para com isso. Ele tá há anos tentando me convencer a ir pra academia. Nós vamos, Michele, nós vamos pra academia. Da atividade física é uma coisa que a gente recomenda muito, né? Não só o psiquiatra, mas acho que é uma... há uns anos atrás eu vi um estudo sobre as recomendações de saúde que as pessoas menos seguem, tá? E em penúltimo lugar estava a atividade física, né? Então as pessoas fazem atividade física porque elas resolveram fazer, não porque alguém recomendou e tal, né? É porque você fala assim, hoje mas é uma parte do tratamento também. Não, eu acho assim, e é tão importante, a gente vai ter que fazer, metaboliza. Eu acho assim, quando eu era rato de academia, que não foi quando eu conheci a Laor, nem Geraldo Mussato, eu sentia que, assim, aquilo que a gente estava conversando lá fora, os primeiros 3 meses são o ó, não adianta mentir. Mas depois você sente, e o dia que você não faz falta. E aí você, aquela coisa, aí você entrou no ritmo e tal. Então, assim, passa os 3 meses, você já tá feliz da vida e você passa a gostar e passa a tomar gosto. Mas eu acho que o que rola é que nem o que rola pra mim quando eu pinto. Eu metabolizo. Então, eu imagino que se eu fosse para academia, correr, por exemplo, fazer qualquer outra coisa, andar de bike, qualquer atividade que eu fosse fazer, eu também iria metabolizar as minhas emoções do dia, fazer minha reforma íntima e ia voltar mais calminha. Mas a Michele, eu vou apontar os problemas da Michele. Michele é um caso sério. Se você fala, Michele, vai pra direita, a Michele vai pra esquerda. Ela não segue a gente. Uma vez eu falei, Michele, vamos começar a ler. Vamos começar a ler literatura. Faz bem. Porque pra mim faz bem, sabe? Quando eu leio literatura, eu saio desse universo, é outra coisa. Eu gosto de documentário. E a Michele, vamos ler então. Mas pegou um livro que era do quê? Coisa científica. Eu falei, não é pra ler coisa científica, isso aí piora. Leia um livro de literatura. Um negócio, não, mas não gosto. Não gosto. Falei, quero ler. Ela quer ler o coisa que é útil. Não, falando, não lê Simone de Beauvoir, não lê filosofia, não, leia um livro light, vai ler lá. Acho que foi Foucault que eu virei pra você. Não, Foucault, que ele quis ler Foucault. Eu falei, não, Michele, gente, você vai ficar louca. Você vai ficar doida, deixa pra lá.
né? Mas assim, Mas essa questão da leitura, a gente vive uma época do mundo agora que as coisas estão muito aceleradas, né? Com a história do celular, da internet, é tudo muito Você acha que isso também instantâneo, né? fez com que as pessoas Ah, com se certeza. tornassem... Isso isola um pouco as pessoas. Né? Ah, As o pessoas celular, né? conversam, tem grupo lá da família, do trabalho, de um monte de lugar, mas o O contato... contato, o toque... É isso, ele diminui com isso, né? Tanto que, às vezes, dentro da mesma casa, as pessoas estão, cada uma conectada no seu verdade. quarto, no seu celular, e não estão interagindo. Então, quando a gente faz atividades e aí tem uma outra coisa também, que às vezes o que a gente está tendo acesso são tudo coisas muito curtas, que não mantêm a atenção São por líquidas. muito tempo, né? A pessoa vai ler notícias, ela só lê lá os títulos, ela acaba nem É lendo mais a verdade. matéria. O vídeo, Vai- né? Pra assistir é um vídeo de 30 né, segundos. 30 agora o que mais está fazendo sucesso nos vídeos são essas coisas bem curtas, né? O os TikTok, shorts, né? os shorts lá do Aham. YouTube e tal, né? Então, só que você fica consumindo o coisas dia todo coisas isoladas, muito curtas, né? E às vezes a gente precisa treinar o cérebro da gente, na rotina da gente, de ter momentos em que a gente desacelera um pouco, que a gente faz coisas onde a gente permanece mais tempo Concentrado, né? Aí a leitura é ótimo, né? A leitura é uma coisa ativa, né? Que quando você assiste, mesmo que você assista um filme, se você prestar atenção ou não, o filme vai continuar passando, né? Se você ler, não, as letrinhas não vão ficar entrando ali se você não ler linha mas por é linha, né? Então verdade. você tem que ter uma conduta mais ativa, né? Então a leitura é ótima, a meditação, que aí eu paro tudo e dou uma desacelerada nas coisas, né? Mas Tem você um- sabe que é tem muito um- louco. No começo você não tá não é fácil não fazer meditação. Para mim não foi algo É difícil fácil. ficar sem pensar em algo, né? Não, sem pensar em algo. Você fica pensando em 1 milhão de coisas. Você tem que parar. Aí você fica só pensar. parada pensando em 1 milhão de difícil. coisas. Mas a ideia é não E aí, pensar, né? mas é. A ideia é não pensar em muita coisa. Até eu tenho aquele livro do Conan Doyle, né? O Estudo Vermelho. Tem um diálogo do Sherlock Holmes com o Watson, que é interessantíssimo sobre essa questão do cérebro ficar cheio, né? Porque o Watson, né? Ele fala assim, ele pergunta se o Sherlock Holmes não tinha lido isso, aquilo outro. Aí ele chega e fala assim, não. O cérebro é como uma gaveta, ele falava, né? E você tem que escolher o que você joga na gaveta. Porque se você jogar muita coisa na gaveta, quando você precisa de encontrar uma coisa importante, não Você não tá. vai Então ele achar. falava assim, eu consumo aquilo que importa. E é muito interessante, isso eu li na adolescência, né? E é interessante porque isso casa muito com hoje, né? A gente consome tanta porcaria na internet, pedaço de vídeo, pedaço disso, aquilo, que o cérebro da gente fica tão cheio, que quando você vai ler uma literatura, um livro assim interessante, até você entrar na história. na né? história demora muito tempo. Eu vejo assim, eu fui, esse ano fui ler um livro, no início do ano, fazia tempo, até o Stephen King. E quando eu comecei a ler, gente, um livro maravilhoso. Eu demorei a pegar, sabe? Eu precisei de ler umas boas Entrar páginas nesse ritmo de até novo, né, entrar da no leitura, ritmo. leitura. Porque como a gente enche o cérebro da gente com coisa Agora, uma desnecessária, última pergunta. Porque nosso tempo já. Não, última não. Eu né? queria também vamos fazer fazer mais várias. Mas assim, um filme, Mente Brilhante. É possível? É viável a realidade retratada ali? Porque O que foi retratado? Fala, Retratado, conta pra nós a sinopse. eu acho que o povo cara é saber. esquizofrênico, se eu não me engano. E eu não sei exatamente qual que é o transtorno dele. Eu nunca vi gente, tá bom? Mas assim, ele vê coisas, ouve coisas, mas ele passa a ignorar. E convive numa boa com tudo. Essa realidade é possível? Então, é que tem uma coisa assim como fica Do lúdico, melhor né? pro cinema, assim, da Por isso que eu história e tal, perguntei, né? porque é um filme Porque icônico, todo mundo fala da Mente Brilhante. Porque tem uma coisa também que ele era muito, no filme, muito ele era inteligente. muito inteligente, mas muito resistente ao tratamento, ele dificultava, assim, então abandonava o tratamento e tal. E no filme dá uma ideia que algumas das descobertas, das coisas que ele produziu aconteceram em momentos de atividade da doença. Eu acho que não É deve, perigoso, né? na vida real não deve ter sido dessa maneira a história dele, sabe? Sim. Quando ele estava sintomático, isso é uma coisa ruim, não tem como isso ser bom para a E eu pessoa ser concordo em produtivo, gênero né? e número e grau. Agora mais recente, nos últimos anos, né, começaram a ter esses extratos com
com canabidiol, né? Na verdade, dentro da maconha a gente tem uma quantidade grande de de canabinoides, substâncias, né? né? Mas a gente pode simplificar em duas substâncias principais, que seria o canabidiol e o THC, né? O canabidiol ele tem esse efeito, às vezes, de diminuir a ansiedade, causar um relaxamento, né? E o que dá, tipo, o barato aí da maconha e tal, seria o THC, né? E aí Que tem não é esses, o que usa. Não, mas a maioria das formulações hoje de canabidiol, eles têm uma pequena porcentagem de THC junto, tá? Então tem uma série de questões ainda que não estão bem estabelecidas. Claras. A gente está numa fase de amores com o canabidiol que está sendo prescrito para tudo e acho que tem um excesso nisso. Não estou dizendo assim que seja errado isso, mas acho que tem um excesso. Tem pessoas, às vezes, que tem um quadro que tem outros tratamentos mais eficazes que já começam direto no canabidiol e tal. Então, por exemplo, para quadros de dores crônicas e tal, ele tem claramente indicação. Epilepsia de difícil controle, que foi o que motivou, inclusive, a liberação, abertura né? para isso e tal. Mas agora, assim, quando as pessoas estão vendendo a ideia de que serve para tudo, né? E aí Nossa, claramente complicado. não é dessa forma. Então, é comum eu ver no consultório pessoas que começam a usar o canabidiol e aí começam a Mas o canabidiol é aumentar o a dose. quê? Como é que é utilizado medicinalmente? Normalmente a formulação é em gotinhas, a pessoa vai, então, é um extrato que tem uma concentração, tem X ali de canabidiol, e daí você calcula para aquilo que a Pergunta pessoa... que não quer cara dar barato isso? Não. É só efeito Medicinal mesmo. medicinal. Medicinal, isso. E aí você vai chegando numa dose que seria a dose indicada para aquele problema que a pessoa apresenta, né? Mas então, o que eu ia dizer assim, que é bem comum a pessoa começar a usar, vai subindo a dose, aí ou tem algum efeito colateral importante ou não tem resultado e aí para de usar. Para algumas pessoas é ótimo, né? Mas tá um momento Uma assim onda. Não, veio uma pergunta do por uso. isso. Eu tô falando assim porque tem muita gente que acaba, assim como a gente viu no filme, que na loucura, ou nos lapsos de loucura, ele teria mais criatividade ou teria mais assertividade. As pessoas usam as drogas em geral, né? E aí quadros que a pessoa tem, por exemplo... Que são pequenininhos, no se transtorno agravam. bipolar, na esquizofrenia, em quadros onde a pessoa tem essa possibilidade de entrar numa crise e tal, usar essas formulações que tem, mesmo que uma porcentagem pequena de THC, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não, pode, assim, né, eu vejo da seguinte forma, não falando sobre drogas, mas um dia eu estava até conversando com a Cris, ela falou assim, eu falei assim, é difícil eu sair do sério hoje, né? Por quê? Porque eu aprendi na marra que eu posso ir e não voltar. Ou seja, se eu não me autorregular, eu vou ficar puta, com raiva, mas aí é desproporcional. Aí eu vou e não volto. tem que Então, ter para me cuidado, tirar né? do sério, meu filho, precisa, hein? De muito. Eu prefiro- Aí envolve também entender que assim algumas coisas não estão no nosso controle, a gente não tem coisas Mas que a gente tem é- que aceitar. Que não, concordo. às vezes Vai a pessoa dar, sofre muito com coisa que não... Mas aí a oração no da. controle. Aí vem a religião. concordo. Aí vem a oração da sabedoria. Sim. Que abre perfeito. qualquer. Aliás, eu vou achar ela aqui. Enquanto você faz a sua pergunta. A minha Eu vou achar ela aqui, pergunta... que é maravilhosa essa oração que abre grupos de AA, de alcoólicos anônimos, que eu já participei. Muito de bom mesmo. neuróticos anônimos, que é maravilhoso aquilo. Você achou? Ainda não, pode fazer pergunta. Não, é porque assim, a minha pergunta é com relação à questão de alienação. Tem dois, assim, psicanalistas que eu gosto muito, assim, que já morreram, né? O Fanon, quando se trata de questão racial. Franz Fanon. E aqui no Brasil, a Neuza Souza Santos. Eles, o que eles falam, né? Eles falam que o racismo, ele produz, na mente de quem sofre, né? Das pessoas negras, uma alienação racial, né? Que é uma questão de negação da própria... Da sua própria raça, né? Da sua condição racial.
E aí eu gostaria que você falasse sobre essa questão de alienação. O que, que seria alienação? O que, que é esse processo de alienação? O que, que é a pessoa ser alienado Da sua condição, da sua O que, origem. que é isso? O que, que seria isso? Isso para mim é vulnerabilidade, mas enfim, vamos ver o que o É, doutor daí fala. é diferente do termo alienação jurídico, né? Da pessoa que não está em plena capacidade de exercer as suas atividades e tal, né? Mas acho que isso faz muito sentido. E daí tem todo um processo histórico de construção disso, e aí com a questão da pele dos negros, né? De uma construção desde pequeno, da forma como é inserido na sociedade, de como é tratado na escola, de como às vezes os próprios pais, por já viverem isso, acabam Imprimindo, passando, reproduzindo, né? E aí a sociedade gera um processo de preconceito e tudo, e a pessoa acaba, a própria pessoa acaba assumindo um pouco isso por essa construção que vai sendo feita. Isso faz muito mal para a autoestima, isso facilita o desenvolvimento de transtornos, né? Isso dificulta a pessoa Se se relacionar, de valorizar as características que ela tem, de se entender ou de se perceber igual aos outros, tanto da pessoa se perceber, tem os dois lados, né? Quanto dos outros perceberem a pessoa. Até por isso, acho que hoje tem essas leis e caminhos para tentar fazer esse processo de inserção. Acho que tem muita coisa para evoluir isso, tanto com cotas, mas principalmente com entendimento e com leis para tentar proteger dessas situações. Apesar disso, toda hora a gente vê na mídia alguma situação desagradável. Porque- em relação a isso, né? Que a minha curiosidade com relação a isso é como fazer um tratamento sobre isso, sabe? Porque, por exemplo, o Fanon, né, ele fala assim que todo o processo de colonização, ele trouxe essa questão da alienação racial, né? Ele fala que, porque, aí ele vai falar, né, que as pessoas negras não são racistas, né? Porque nem tem lógica, né? São alienadas, né? E aí, a minha curiosidade é essa, porque assim, como que você faz um tratamento para você sair dessa condição de alienação? Então, assim, como que se eu vou num consultório e eu chego lá e eu tenho toda uma coisa, não, eu vou alisar meu cabelo porque eu não gosto do meu cabelo. Ah, eu vou passar um pó mais claro possível no meu rosto porque eu não gosto da cor da minha pele. Como que se eu chego lá no seu consultório, como que eu vou fazer esse tratamento? Na verdade, acho que no consultório do psiquiatra vai ser mais para tentar tratar, amenizar as consequências que isso tudo gera na vida da pessoa, para melhorar um pouco o quadro depressivo que surgiu disso tudo, da baixa autoestima e tal. Mas talvez seria muito mais um trabalho em terapia de trabalhar lá de trás essas coisas e tentar modificar isso. Mas não é fácil, né? Acho que Toda uma uma área- construção. Toda uma construção. Construção ao longo da vida da pessoa e uma construção histórica, né? Que a gente tem que Sim. pensar aí de Que tudo dê uma que... reparação, né? Eu acho que o maior exemplo disso que você disse, não sei, eu posso estar enganada, e se eu estiver, me corrija, o Michael Jackson, né? Sim, também. Que ele passou a Sim, vida exatamente. inteira tentando E o próprio modificar. vitiligo que ele tinha, eu acho que Era também já era nervoso. fruto de... Não, era nervoso. Bom, eu quero encerrar com a oração da serenidade, que é o seguinte, concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Perfeito. Então, Bonito. isso, né? Então, assim, a maturidade te ajuda a chegar ao ponto de falar assim, não, nessa briga eu não vou entrar, entendeu? Não vou, porque se eu entrar, é capaz de eu nem voltar. Então, para que eu vou? Deixa pra lá. Mas é bem fácil de isso. falar isso, mas quando a Mas pessoa é está difícil envolvida, é colocar em difícil, pra- né, de é isso que eu conseguir penso também. colocar isso em prática. Então, acho que tanto isso de conseguir aceitar que algumas coisas não estão no nosso controle, né? É difícil, e- mas se você se perguntar, assim como você disse, vou dar conta, é a mesma coisa. No meu caso, vou mudar a pessoa? Vamos supor que ela fez alguma coisa. Vou mudar? O meu comentário vai ajudar? Não, não vai, então eu vou ficar quieta. Resolve tanta coisa, porque assim, né?
vai mudar a realidade daquela pessoa? Não vai mudar a minha. Eu que vou me estressar, então não vou me estressar. Ponto. Mas é muito difícil. Eu concordo com essa parte de que uma coisa é a gente saber o que a gente precisa fazer. Outra coisa é colocar em prática, né? Mas enfim, mas acho que o caminho é esse. Você vai saber recomendar. Diária, né? A gente hoje eu falei isso, amanhã eu tô lá... Quebrando pau. Quebrando pau. Não. Eu acho que a gente tem que ter autorregulação. Eu tomo meu remédio, graças a Deus, todos os dias, não deixei de tomar. E incorporei isso dentro da minha vida. Então, assim, como alcoólatra não ativa, passiva, né? E bipolar, eu acho que nunca mais tive nenhuma crise ou nenhum tipo de problema por conta dessa receitinha. Como todo mundo. Quem tem pressão alta toma remédio para tomar pressão alta, como o senhor já disse. Quem tem problema de bipolaridade toma seu remedinho. E assim, é mito também que, nunca acerto o meu remédio. Cara... Verdade. Eu tomo meu remédio de pressão... certinho. Eu também. Pressão alta, eu tenho há 3 anos, tomo um remédio até hoje, e aí trocar. Como se não tivesse nada, né? Como se não tivesse nada. Mas você toma e tá tudo certo. E você e vai ser pra sempre. Você sabe que o Alaor é ótimo. Pra quem tá assistindo, gente, ele desenha pra você. Ele faz assim. É bom. Você tá vendo essa linha? Tá vendo que no final tem um abismo? Se você não tomar o abismo... ele faz assim e aqui, ó. Aí, o legal é transitar por aqui, ó. Ele faz assim. E alguns dias a gente vai estar um pouco mais animado, um pouco menos, mas não num nível que seja um problema, né? Não vai nem muito pra cá, nem muito pra cá. Ele desenha pra Importante. você. Olha, muito obrigada, Laor. Sempre Passou muito rápido, ele né? É ótimo, gente. Eu tinha muita curiosidade de conhecer. Porque a gente, naquele processo de escrita do livro... Não, desde que eu conheço Michele, a pessoa, o nome que eu mais escuto nessa minha vida. Eu tinha muita vontade de conhecer. E aí, no processo da escrita do livro, e aí eu fiquei curiosíssima, né? E quando a Michele falou, não vai vir uma Laura, eu falei, agora pronto. Agora vai ser maravilhoso. Mas foi melhor ainda. Melhor ainda. Acho que com o livro, isso tudo de você não... você não ter... receio de falar do seu tratamento, das coisas que você passou. Até no próprio livro, de contar a sua história, as coisas todas. Eu acho que isso é muito legal, assim, né? De eu poder, que te permite viver melhor com essas questões, né? Sabe qual que é a sensação por um ângulo que eu tenho? É como se eu tivesse sentado no banquinho, para quem foi alguma vez em AA, ou Neuróticos Anônimos, ou Narcóticos Anônimos, sei lá, cada um na sua onda, é como se eu tivesse sentado no banquinho e falado abertamente. E você se liberta. Exato. Sabe? Você deixa de se esconder atrás de um rótulo. Não julgo quem o faz. Eu conheço muita gente que fala, eu tenho TDAH, então por isso que eu sou assim, assim, assim. Não, eu sou bipolar e não sou assim, 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 assim. Você vai ser assim se você quiser, né? Tem algumas coisas que eu posso escolher na minha vida. Escolher ser. Esse pensamento, às vezes, assim, eu tenho umas características que eu tenho que aceitá-las, ok, mas tem que cuidar com esse comentário, porque às vezes ele é só uma maneira de... Eu sou desse jeito, né? Então tem que me aceitar assim, pronto, né? Aí fica cômodo, né? E essa parte, a parte da gente se conhecer, eu acho que é importante, porque certas coisas a gente sabe que a gente tem que evitar, né? Porque, não, eu sei que se eu for para aquele caminho vai dar em tal coisa, então eu já nem faço. Já não vou, já não falo, já não entro em determinadas coisas, né? Eu acho que a parte o conhece a ti mesmo, acho que é muito por isso, né? Porque se eu me conheço, eu sei que certas coisas é bom eu nem inventar moda. Que vai dar limite, erro. Cara. Limite, aprender a falar não. É uma das coisas mais difíceis que tem. A mais difícil, né? Nós viemos, pelo menos eu sou da geração da dificuldade do não, né? E eu nem se falo. Então, quando você aprende a falar não, você quer falar não pra tudo, você, né? Cara! É sim pra você, não pro outro. Não, e aí a gente quer falar não pra tudo. Não vou. Não faço. Não sei. É questão de achar esse equilíbrio, né? A palavra-chave é dar um equilíbrio. Dá um equilíbrio. Às vezes você quer e você fala não, só porque você aprendeu, aí tá errado. Não pode. Mas eu acho que o segredo é a gente sustentar o não.
E isso melhora muito a autoestima e evitaria tantas mulheres de entrarem em relacionamentos abusivos se elas sustentassem ou não e não fossem sujeitadas, né? Mas, enfim, eu quero agradecer Maravilha, ótimo. muito, muito mesmo a sua presença aqui com a gente. Eu acho que a gente semeou muito conhecimento. Nossa, pros muito nossos mesmo, telespectadores. gente. Damos muitas dicas. Você tem alguma dica de leitura que você queira indicar para as pessoas? De livro, de Filme. de música? Uma que série para seja? maratonar, né? Nesse friozinho. O seu livro é ótimo, acho que é uma boa recomendação aí. De Vou ter até chorar. Aham. E segue o barco, gente. Vai lá na Exatamente, Amazon. né? Ai, que tudo. Tá bom. Está ótimo. Muito perfeito. obrigada. Eu agradeço do convite, espero que tenha outras oportunidades aí para a gente Sim, falar gente, de. com certeza, Em sempre. relação à saúde mental e tal, tem N coisas que a gente pode abordar e O tem outro muita a gente coisa tem que interessante. saber como que ele fez na pandemia com os casais que se queriam se Gente, separar. esse é outro assunto. também, Outro dia. maravilhoso. Ave Maria, quantas pessoas. Mas, muito obrigada mesmo. Esse gente foi o agradece Semente mesmo, de hoje, hein, nossa. querida? De peso. E assim, e é legal porque como a gente aprende, né? Como eu aprendi hoje, assim, quanta coisa que não fazia a mínima ideia. Então, assim, uma a troca, gente né, que agradece vai, mesmo. muito bom. Né? Muito Bom. obrigada mesmo. Quem muito se despede, pouco quer ir É porque a embora. gente não né? quer ir. Não quer ir embora. Eu quero. Meu pai sempre dizia. Mas esse foi o Sementes de hoje. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Ai, maravilhoso. Vamos ter mais oportunidades. Semana que vem tem muito mais. Muito obrigada, Cris Soares. que agradeço. Doutora Laor. Obrigado, gente. Ótimo. Até a semana que vem. Até. Beijos. Beijo.